quais são as estratégias que as pessoas estão usando em 2026 e que vão dar certo? A gente vai receber aqui a Katherine Kafka, em que ela fez um vídeo falando justamente sobre essas estratégias que todo mundo quer copiar. Inclusive, ela fez um top 5 aqui, que já é um spoiler para você que é ansioso. Escalar sua presença com mais de um perfil, funil com automação estratégica, dele como estratégia de qualificação, transformar seu perfil em um programa e quebra de padrão anti-imperfeição. Vamos ver o que a Katherine tem pra falar pra gente aqui, que eu tô bem curioso para ver esse vídeo aqui e eu quero entender qual que é a abordagem dela. Em trend, em formato e esquecendo de olhar para brechas de estratégias diferentes que algumas pessoas estão sacando na frente e estão tendo muito resultado. São aqueles movimentos de bastidor que quando você enxerga antes, aplica antes, você muda completamente o jogo do seu negócio. Porque às vezes não é sobre um vídeo em si ou só um formato em si que vai mudar o seu jogo nas redes sociais. É uma estratégia, um caminho, uma ideia, uma sacada que você tem que pode trazer muito mais engajamento e vendas para o seu perfil nas redes sociais, para o seu posicionamento no digital. E nesse vídeo eu quero te trazer meu top 5 de ideias que você pode aplicar agora nesse ano e que, observando o mercado, tanto nacional quanto lá fora, que às vezes antecipa algumas tendências pra gente, assim como perfis pequenos que estão crescendo, marcas que estão se diferenciando, várias delas estão fazendo essas estratégias que eu vou contar aqui pra vocês. Mas antes eu vou pedir para, se você ainda não segue esse canal, segue. Eu tô vendo muita gente que algumas porque a sacada, quando o mercado, um perfil fazendo esse canal cerrado para estudar esse, vou me aprofundar para trazer esse conhecimento gratuito para vocês. Então, um pouco que eu peço é que você prestigie esse canal aqui interagindo comigo também. Então, bora pro meu top 5. Em quinto lugar, nas minhas estratégias preferidas para esse ano, eu colocaria o escalar o seu conteúdo em mais de um perfil. Deixa eu explicar para vocês. Isso já estava acontecendo faz um tempo, inclusive entrou numa onda esses perfis de cortes, né? Eu sei que até o Iezer chegou a fazer um curso disso. O Pablo Marçal fazia muito esses perfis de corte, até pagava pessoas, as pessoas estavam ganhando dinheiro através desses perfis de cortes. Que eram perfis que a galera ia lá em podcasts, em palestras, recortava trechos, transformava ali em pequenos cortes e colocava em outros perfis para amplificar a voz, né? Tinham perfis ali que eram nomes que não aparecia ninguém, né? Um perfil dark ali com menções filosóficas. Aí apareciam cortes de diversos profissionais ali naqueles perfis que muitas vezes estavam pagando até por isso. Só que agora tá tendo uma escala numa versão mais estratégica e tem diversas marcas e pessoas que já estão fazendo isso. A gente sabe que quando a gente amplifica a nossa voz em diferentes perfis, a gente tem ali mais pontos de contatos, né? Mais chances de engajamentos diferentes, de pessoas diferentes verem aquele conteúdo, que nem sempre é só sobre acertar o conteúdo. Às vezes realmente algum perfil entrega mais para um público, entrega mais para outro, até aquele algoritmo realmente entender. Só que quando você tem mais de um perfil, você multiplica esses testes e amplifica a sua voz. O G4, por exemplo, ele tá fazendo isso. Ele tem o perfil do G4 Podcast, o G4 Skills, o G4 Valley, o G4 Club, o G4 Business, o G4 Scale, entre outros. Aí esses foram só alguns com API fora, o perfil dos fundadores, trazendo ali diferentes micronichos para dentro ali do perfil deles e também amplificando vozes em diferentes lugares. O Guto Galamba também tá fazendo isso com diversos perfis, de um perfil de corte, um perfil de um daily, um perfil de podcast. O Cariani também tem diversos perfis, tem um perfil de vlog, tem um perfil de trechos, tem ali mais de 4 a 5 perfis dele. A Malu Borges também fez isso, eu não sei se essa estratégia acabou andando, mas ela abriu um perfil fitness dela, né? Tem o perfil dela mais focado pra moda e ela abriu um mais pra mostrar a rotina dela de uma maneira informal do lado fitness. Então essas pessoas, elas estão escalando o conteúdo delas em diferentes perfis e amplificando assim as chances da sua voz ser espalhada. Claro que eu não acho que essa é uma estratégia para quem tá começando. É uma estratégia para quem já tem uma equipe, já tem um social media junto, ou mesmo para um social media que quer aplicar dentro de alguma empresa. Mas ela tem trazido ótimos resultados. Muita gente tá fazendo isso. Vi que Thay Dantas também tá fazendo isso. Então é uma conversa que rola nos bastidores aí de tentativas que estão gerando resultado e eu quero trazer para vocês para abrir a mente. Tá. Falando dessa estratégia, assim, tipo, a gente chama isso, existem hoje... Vamos lá, vamos fazer um recap aqui. Eu não devia mostrar isso aqui, mas eu sou linguarudo e vocês vão ver aqui, tipo, isso aqui é até uma aula que eu dei ontem, que, enfim, vai virar uma aula do curso novo também, da Coco e tal, mas deixa eu mostrar pra vocês um negócio aqui, peraí.
Cara, a gente tem hoje, a gente tá passando por um novo momento de rede social, tá? Isso que ela tá falando tá muito correto, é uma estratégia que realmente tá funcionando, é uma estratégia que entrega, mas a gente precisa entender quais são as motivações por trás disso. O que acontece? A gente viveu uma era ali, a rede social 1.0, que era a rede social da conexão inicial, que era uma rede social em que a gente tinha as nossas identidades separadas. Então, cara, o que eu fazia na internet não ia pro colégio, sabe? Tipo assim, as pessoas não sabiam quem eu era na internet, quem eu era no colégio. Você ficava muito em fórum, você ficava muito em coisas ali complexas. Você usava o Facebook pra saber o aniversário do teu primo, da tua tia, dos teus amigos, da escola e tal. Não sei se vocês lembram daquela época que quando você adicionava alguém no Facebook, todo mundo via, e aí as pessoas ficavam zoando, cara, as pessoas perdiam a linha, inclusive nessa época era bem foda, assim, de adicionar as pessoas. Mas o foco era muito na conexão. E com esses amigos nesse novo ambiente digital. Eu até botei aqui na apresentação, esse aqui era o meu usuário do Hotmail, sacou? Meleca Diet, porque eu achava muito cool. Porque um amigo meu falou que era maneiro e eu achei que eu tinha que colocar aquilo dali, sabe? Então, cara, as pessoas não me conheciam assim, sabe? As pessoas não me conheciam assim na internet, as pessoas não sabiam que eu era... Isso na vida real e a vida da internet eram completamente separadas. Depois a gente avançou para a rede social 2.0 e isso veio muito com o advento do Snapchat, tá? O Vine também, mas do Snapchat, com a introdução do formato Story. E aí isso também caminha junto com a velocidade da internet. Todas essas eras aqui, elas vêm junto da velocidade da internet. Tá? E o que é essa era da performance? É uma era que a gente tem a ascensão do gráfico social. A gente precisa ser muito performático porque a gente precisa encher um perfil de seguidores, porque esse encher o perfil de seguidores tem uma garantia de entrega muito grande. Então, eu não sei se vocês lembram do fazer 10 mil seguidores, ter 10 mil seguidores no teu perfil para você ter o arrasta pra cima. O arrasta pra cima virou elemento cultural a ponto de estar em funk, a ponto de estar em várias músicas e tal, de ser um bordão. Então se você quiser aparecer velho hoje em dia, você vem com a arrasta pra cima, você vai encontrar aquilo dali. Mas basicamente a gente tinha uma era de status, uma era performática e que gera muita ansiedade também nas pessoas. Então o feed, ele era uma versão muito curada e filtrada da nossa realidade. Isso ainda acontece, mas numa escala bem menor. E hoje a gente chega num momento que a gente entende como uma grande bifurcação. Essa grande bifurcação, ela passa por um momento em que a gente tem uma reação, na verdade, muito forte a essa era performática. E aí a gente divide o nosso consumo de internet em dois caminhos distintos, né? E esses dois caminhos são: ou você tem um momento que você é mais social e menos mídia, ou seja, você é mais ativo nos grupos que você tá, e esses grupos são cada vez menores e a tua relação com esses grupos é de 1 para 1, é um grupo de WhatsApp, é um grupo no direct, é uma comunidade, como a da Coco, por exemplo, em que você consegue ter essa interação, é a participação no chat aqui, sacou? Então você consegue ter esse grupo menor e ele vem muito dessa reação a essa era performática, essa busca por status, porque você não tá ligando pro status que aquilo ali vai te gerar. Você tá interagindo, você tá sendo social, você tá agindo socialmente. E do outro lado, e a gente é um pouco desses dois, tá? Isso é importante salientar também. A gente é tanto mais mídia tanto mais social e menos mídia, quanto a gente é mais mídia e menos social também, que é esse outro lado em que o teu tipo de consumo ele é muito mais passivo, você é muito menos propositivo, você consome muito mais e é sempre uma lógica de um para muitos, né? Então as plataformas elas são movidas por IA e que permitem descobrir criatividade, aprendizado e se conectar com desconhecidos, sem a necessidade de um gráfico de amizade. Sem necessidade de você precisar seguir alguém, sem a necessidade de você precisar interagir com aquela pessoa previamente. Então essa mudança algorítmica faz com que a gente tenha essas estratégias para que a gente consiga de fato segmentar cada vez mais os nossos públicos. Quando eu criei o hack da Coco, eu posso falar hoje que não, foi uma estratégia para aquecer o público, para separar, que não sei o que e tal, mas na verdade a criação do hack da Coco é muito mais porque eu quero me aproximar da minha persona, eu quero trocar mais ideia com as pessoas, o perfil da Coco tava grande demais para falar coisas que eu queria falar e que tipo assim, eu não me sentia à vontade, mas fundamentalmente ele vem também por uma vontade minha de continuar produzindo conteúdo. E sinceramente, eu tô cagando pro resultado desse perfil. Eu não tô querendo olhar se esse perfil vai viralizar, se esse perfil vai dar certo, se esse perfil vai dar errado. Eu
quero fazer, eu quero estar ali, eu quero aparecer, porque tipo assim, cara, 34 likes, 35 likes num vídeo, aqui tem um pouco mais, 64, 98, esse aqui que teve 5 mil e tal, eu tô cagando, porque o que é importante pra mim é estar próximo de quem tá próximo de mim, o que é importante pra mim é segmentar assim. Então, essa estratégia que ela tá trazendo pra gente é a primeira estratégia que a gente tem aqui elencada, que é a de muitos chutes a gol, que é justamente essa estratégia aqui, em que você tá muito mais focado em escalabilidade do que em curadoria. Aqui o volume é que conta, é o volume extremo. O objetivo então é você acertar nessa loteria, nesse volume algorítmico, para que você tenha o algoritmo entendendo o que você quer aparecer. Então o volume aqui é muito importante. Não é uma abordagem, não é uma estratégia para qualquer um. Hoje, por exemplo, eu não consigo fazer. Eu queria muito que, tipo assim, porra, é porque eu não sou macetado como eu gostaria de ser, mas eu queria muito que, tipo assim, as coisas que eu falasse na live todas virarem cortes, que não sei o que, tá, mas eu não consigo fazer. Eu não tenho essa habilidade de fazer isso acontecer. Então, por não ter essa habilidade, apesar de fazer muito conteúdo, eu não tenho essa habilidade de fazer acontecer. Uma outra coisa que eu posso mostrar pra vocês aqui, que eu acho que é legal, é o nosso ecossistema de conteúdo. Cara, isso aqui é só pra vocês terem uma noção da quantidade de conteúdo que sai diariamente, isso porque eu não coloquei LinkedIn, não coloquei Threads, não coloquei várias coisas. Mas isso aqui, cara, cada caixinha dessa última caixinha aqui é uma peça de conteúdo que sai quase que diariamente na Coco, em nome da Coco, assim, na internet. Então eu tô falando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho pelo menos 15 conteúdos, peças de conteúdo saindo em canais diferentes, com objetivos diferentes, com estruturas diferentes. Isso também é uma estratégia de volume, também é uma estratégia de muitos chutes a gol. Não necessariamente passa só pelo Instagram, mas a gente está pulverizando a nossa marca em outros canais de outras maneiras. Funciona? Muito. Você, cara, acaba perseguindo o usuário. Literalmente eu estou em todos os lugares que você usa na sua internet. Não com o alcance que eu quero, não com que eu gostaria, na verdade, né? Não com a proposição, porque é isso, eu também tento ser muito honesto em relação ao que eu entrego pra você de uma maneira que não seja um discurso sedutor e raso. Mas ainda assim você vê a importância de você estar com a tua mensagem pulverizada. Então essa estratégia, ela funciona muito, mas pra funcionar você precisa de estrutura e você precisa de tempo pra se dedicar, entendendo que conteúdo dá trabalho, mas dá muito resultado. Em quarto lugar, eu já trago uma opção pra você que é pequeno, tem 10 mil seguidores, você pode aplicar essa estratégia. E que também não é nada novo, só que ela vem se consolidando cada vez mais e tem algumas modificações, que é você fazer um funil de automação com alguma palavra, que é aquele comente tal palavra para receber um presente. E um presente realmente muito bom. Muita gente achou que isso era uma modinha, fez algum tempo e parou, só que continua dando muito resultado. Inclusive, essa automação que eu fiz aqui no conteúdo, que as pessoas digitavam molde, é uma automação que já me vendeu milhares de reais e ela continua vendendo todos os dias. Tem gente comentando a palavra molde e comprando o curso todos os dias. Isso aqui, claro, o conteúdo foi muito bom, o presente é muito bom. Nessa automação, eu dou de presente para as pessoas um Notion, que eu explico os 7 principais formatos que eu mais acredito que vão performar na internet agora em 2026. E eu realmente trago ali, explicando como aplicar, explicando os exemplos, inclusive posso deixar para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo esse documento. E no final dele eu explico ali sobre o meu Ela não deixou, eu queria ver, ela não deixou. Curso, né? Depois que a pessoa leu todo o passo a passo, as estratégias que eu trago, eu explico como aplicar, né? Que eu tenho dentro do meu curso a Ziaz, o Jefferson, a Mila, que criam os roteiros, que ajudam você a pegar uma estratégia e aplicar dentro da sua realidade. Então, claro que a pessoa sente o desejo por ter aquela estratégia, ela vê uma facilidade ali através do conteúdo e ela acaba finalizando a compra de uma maneira muito mais simples. Um bom conteúdo, com uma boa automação, com um CTA muito leve, muito de boa, no final que faz sentido com aquilo que você entregou. Essa é uma estratégia que eu continuo aplicando, continuo colhendo resultados. Eu fecho meu celular, desligo meu celular, ela continua vendendo por mim. Eu tenho aluna arquiteta que faz isso, aluna nutricionista, tem manicure que faz automação assim, dona de agência, contador. Então a questão de você pegar um problema real, um documento útil, algo legal para esse seu cliente e no final oferecer ali o seu serviço ou o seu produto. Você entrega um valor de verdade e no final, se a pessoa quiser, ela compra de você. Em terceiro... Cara, essa estratégia de fato funciona muito, eu acho que ela é bem válida. Agora, só tem que ter cuidado com uma coisa. Ela funciona, mas ela não funciona como uma maneira de encher o seu funil, porque é muito ilusório você ter um post ali com 200, 300 comentários, e que você fala, porra, explodi, agora meu engajamento vai pro caralho, eu vou ficar rico. Não é assim que funciona.
Para que essa estratégia funcione, você precisa fazer um trabalho muito bem feito antes de encher o topo do teu funil, porque essas pessoas que vão comentar ali, elas não vão voltar no dia seguinte. Então você tem um risco muito grande de matar o teu perfil se você insistir demais nessa estratégia. Você precisa ter um tempo, você precisa ter um hiato para que isso aconteça e que você não prejudique a entrega do teu perfil. Por quê? A entrega orgânica, ela continua sendo muito importante até para a parte de performance. Então você tem que ter cuidado. Agora, é uma oportunidade também para você, profissional da área, oferecer isso aqui como serviço para o teu cliente. Isso aqui é um bom upsell. É uma excelente upsell, na verdade. É uma maneira muito prática de você fazer mais dinheiro e aumentar o ticket médio que você tem com seus clientes. Em primeiro lugar, eu colocaria a estratégia do daily. Talvez você já ouviu esse nome muitas vezes, ano passado e em outros anos, principalmente entre blogueiras, né? A galera do nicho ali de moda começou a fazer um daily, né? As blogueiras que queriam ter um lugar mais íntimo para falar com close friends delas, elas criavam um perfil chamado daily, que ali elas tinham era um conteúdo mais descomplicado, elas postavam às vezes uma versão delas que elas não queriam mostrar no perfil principal. As pessoas gostam de seguir mais o daily do que o perfil principal. Só que agora esse ano eu tô vendo que ele tá vindo com uma cara diferente. Profissionais e marcas estão usando o estilo do daily para qualificar e criar uma intimidade ali melhor com aquele público que realmente compra dele. Eu gosto muito do case da Clínica Harmonia, porque é um nicho de estética, né? Como é que uma estética vai entrar dentro de um daily? E a Clínica Harmonia criou o daily em duas versões. Eles têm o Diário do Meu Lifting e o Por Dentro de Você. Essa é uma clínica que ela é especializada principalmente naquele facelift, né? Que puxa o rosto com cirurgia e ela bate... Eu acho sinistro esses antes e depois, eu fico de bobeira, tá? Mas eu não teria coragem de fazer não, que deve doer pra caralho. Muito nos fios de PDO, no bioestimulador, em todos esses procedimentos que ela comprova, depois que eu vou contar pra vocês como, que eles não funcionam. Inclusive, eu não quero mais fazer nada disso, só faço botox. Não quero mais fazer nenhum procedimento desses depois de ver o conteúdo deles. Então, eles se especializaram nesse facelift e eles mostram dentro do Diário do Meu Lifting a curiosidade das pessoas que é ver o processo. E aí, como que é fazer? Como que é o pó? Caralho, a mulher vê aqui isso! Como é que eu fico? Caralho, quais são os desafios? A mulher parece que... Claramente, quem entra dentro desse perfil para acompanhar já tá com a cara toda grampeada de fazer esse lifting agora ou futuramente. Então é um lead muito mais quente que tá ali acompanhando. E o outro perfil que eles trouxeram nesse formato já é um perfil mais para posicionamento. Já que eles batem no bioestimulador, nos fios, trazem ali diversos estudos porque isso não é legal, porque não funciona, porque você tá jogando seu dinheiro no lixo, eles criaram esse perfil Por Dentro de Você, onde eles mostram o que eles encontram dentro do rosto quando eles abrem o rosto para cirurgia. Então eles mostram, ó, aqui ficou o seu resto de preenchimento, endureceu, entrou no seu esmaso, agora a sua pele tá assim, o seu bioestimulador de colágeno tá aqui há 20 anos, os seus fios nunca saiu do seu rosto. Então eles mostram por dentro da pele como é que fica esses procedimentos. Então gera ali uma curiosidade. Claro que não faz sentido eles jogar isso no perfil principal, eles usam o perfil principal muito mais para awareness, para crescer, para ser falado, para ser conhecido. E ali nesse perfil eles mostram ali o procedimento em detalhe e, obviamente, comprovando a tese deles de que o facelifting é a melhor cirurgia para você. Então eles conseguiram usar essa estratégia de uma maneira muito eficiente. Outra marca que também está usando essa estratégia é a CIMED. A CIMED criou o Daily da Carmed. Eu tô até seguindo lá pra ver. Feito pelos estagiários ali, pelas bestes que eles chamam. Então tá sendo muito mais legal acompanhar o diário ali, muito espontâneo da equipe, do time no dia a dia, do que propriamente o perfil principal. É muito mais pra gente querer acompanhar o processo das coisas acontecendo do que ela realmente pronta. Inclusive, quando eu fiz o lançamento da nova marca do Neymar de óculos, a gente também usou essa estratégia da visão dos estagiários. Dentro do TikTok, a gente trouxe o POV, né, o ponto de vista dos estagiários. Então, ao invés da gente ficar trazendo a parte da marca ali pomposa, uau, como é que tá sendo, a gente foi mostrando passo a passo e até mesmo os desafios. A gente dava um desafio, agora o estagiário precisa alcançar 10 mil seguidores. Então, ele mostrava ali o que ele tava pensando, o medo, o que ele tava sentindo ali durante esse processo. E foi uma estratégia que super funcionou e a gente vem seguindo lá dentro do TikTok. Marcas de moda também fazem isso. A TIG fez isso. Eu sei que a marca da Letícia Vaz também tem um clube. A Macai Biquínis,
eu sei também tem as Babies, que é um daily de provador dela. Tem amigas minhas no marketing também fazendo isso. A Diandra também fez um daily dela pra mostrar ali um lado mais pessoal. Eu uso muito meu Close Friends, não tenho ainda um daily, inclusive tô pensando em fazer. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de acompanhar. Só que claro que também demanda um pouco da sua energia, né? Eu já tô no YouTube, já tô no Instagram, já tô no TikTok, já tô em outras várias demandas da minha empresa, então eu tenho que me organizar melhor pra esse daily também acontecer. Mas eu acho... Cara, eu acho que o daily é uma estratégia legal. Eu tava até vendo se eu consegui abrir aqui o relatório, mas eu não consegui. Mas a gente tem feito o daily da Coco nos stories da Coco com a Lari. A Lari, que cuida da operação da Coco ali como minha analista, ela tá na parte mais chata, que são esses bastidores da operação da Coco Educação. E ela tem feito isso muito bem nos stories, os resultados têm sido muito expressivos nos da Coco. A gente tem melhorado muito e dá pra fazer sem necessariamente precisar criar um perfil novo, tá? Tipo, porque é isso. Eu acho que é o tipo de abordagem... Cara, tem um ponto aqui que eu acho muito importante falar. Tanto o daily quanto o outro perfil e tal, eu acho que você não pode esperar resultados homéricos. Pode ser que você consiga e pode ser que passe, né? Tipo, o teu perfil principal. Eu acho que irado se acontecer. Mas o ideal mesmo é que esse perfil, essas ideias, essas estratégias sejam estratégias de nutrição, porque elas funcionam muito melhor como nutrição do que de fato como uma maneira de alcançar novas pessoas, porque mais uma vez, o alcance, ele não quer dizer muita coisa. Eu até trago para vocês de volta aqui, esse gráfico aqui, que vocês têm no guia, inclusive tá na descrição aqui desse vídeo, em que a gente explica esse guia melhor aqui, mas hoje a internet está dividida entre não seguidores e seguidores, e a plataforma é a mesma, a entrega é diferente, mas a plataforma é a mesma, o que você tem que perseguir. Então, eu acho que essas abordagens, elas funcionam muito melhor como uma estratégia de nutrição do que de fato de alcance. Se você quiser alcançar, faça um vídeo, faça qualquer outra coisa. E aí, só para não esquecer, eu acho que sugerir um perfil dele para um cliente pode ser uma excelente abordagem para o cliente começar a treinar a visão dele de conteúdo e começar a tentar fazer conteúdo. Eu vou estar semana que vem num cliente nosso e essa é uma das sugestões que eu vou dar para ele, sabe? Tipo assim, que ele tem que trazer isso pra gente e ele pode trazer isso nos stories, não dá muito trabalho da gente fazer. Uma estratégia maravilhosa e libertadora também, porque dele você pode postar o que você quiser, sem performance nenhuma, assim, é tipo a rede social como ela começou. A segunda estratégia, que eu acho que tá sendo uma grande sacada também esse ano, é transformar o perfil em um programa de TV. Você começar a criar as suas séries autorais. Isso aqui também tem muito a ver com o Monoflow, né? Quase que um Monoflow Pro, de você ter realmente seu perfil inteiro ali dentro de uma estratégia sua, de um estilo seu, como que se aquele conteúdo fosse só seu, ninguém conseguisse te copiar. E você para de pensar em post isolado, né, dentro de uma marca, se precisar, o que vamos fazer essa semana? Então você vai colocando vários posts diferentes e começa a pensar em uma grande narrativa, né, os seus quadros, os seus formatos, performar aquilo, continuar as histórias todas as semanas. Inclusive também eu tô tentando aplicar isso numa marca que eu cuido, em breve eu posso contar pra vocês mais os bastidores disso, mas a ideia é essa, você colocar uma personalidade para aquela marca, definir quadros ou até mesmo um big quadro, né? Tem perfis que trabalham só com uma linha editorial ali, só com como se fosse um seriado realmente o conteúdo. Então, trazendo exemplos para vocês conseguirem visualizar isso de uma forma mais prática, a Nude Project faz isso muito bem. Eles criaram o Nude Project Mansion, que foi em Ibiza. Então, foi uma casa que eles montaram lá em Ibiza, levaram algumas pessoas e criaram diversos conteúdos em cima daquela situação. Sempre quando eles vão lançar uma coleção cápsula, eles fazem um enredo, eles contam uma história naquela coleção e fazem uma série de conteúdos com aquele assunto. Eles têm um jeito também muito específico para fazer o carrossel deles, é muito orgânico, é como se eles realmente estivessem contando o que está acontecendo ali. Acho muito incrível, porque realmente dá vontade de você ver aquele carrossel. Acho que já está enchendo o saco aqueles carrosséis que são muito roteirizados, palavras muito complexas, aquelas imagens feitas no Canva. Eu sinto que quanto mais natural você for, né, o que você está pensando ali realmente naquele momento escrito é o mais interessante. Eles fazem muito conteúdo nonsense, assim, tipo que você fica meio bizarro, né, até com IA, e isso já criou ali uma personalidade para eles. E eles também criaram uma série, né, com diversos dias, que foi fazendo a marca ser conhecida nos Estados Unidos. Então eles foram para os Estados Unidos, um grupo ali do time, e eles estão fazendo ações na rua, né, o que a gente vai fazer hoje, o que a gente pode fazer para chamar atenção. Então eles vão fazendo episódios ali contando
contando as ações diárias deles para a marca ser conhecida nos Estados Unidos. Extremamente interessante de acompanhar. Eles transformam o perfil em entretenimento enquanto eles vendem um desejo enorme por essa marca. Tem também esse bar aqui em Mumbai que segue essa mesma ideia. Pode observar o feed deles. É tudo uma mesma história, uma mesma estética. Eles têm esse nome, né, que dá uma referência ao hotel. Então eles têm um sininho que aperta na entrada. O uniforme dos garçons, tudo, né, a temática do lugar tem a ver com o hotel. Não é só um bar, é uma experiência e eles vão contando histórias através do conteúdo onde tudo se conecta. O BK Coffee Shop também é um excelente exemplo. Eles criaram praticamente um seriado próprio. Eles ficaram extremamente conhecidos, lotaram o café deles fazendo esse conteúdo no Instagram. E eles criam ali personagens chegando no café, conversando, trocando uma ideia. Cada dia muda o personagem, muda o enredo, mas sempre ali com o café deles sendo oferecido. E essa mesma lógica também funciona para marcas pessoais. Tem vários exemplos, como o Simon Squibb. No Instagram dele, praticamente ele tem um monoflow só. Qual é o seu sonho? Né? Então ele sai na rua perguntando os sonhos para as pessoas. Aqui no YouTube ele tem um conteúdo mais profundo, falando de empreendedorismo, de negócios, mas lá é só entretenimento, só atenção, só um grande programa de TV ali com esse experimento social dele. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não precisa ser algo complexo, como algumas empresas conseguem falar. Às vezes você tendo uma ideia caseira e inteligente, ali que gera um entretenimento, uma utilidade para o seu público, é mais interessante do que você ficar fazendo aqueles conteúdos de o que eu vou ensinar hoje. Você olhar para o seu perfil como um programa de TV, tipo, o que eu vou fazer de legal para o meu público? Pensar ali como se você fosse um Boninho, ali tentando achar um quadro. Opa! Isso aqui, quem for aluno da Coco sabe. Isso aqui tem uma aula inteira do... Isso aqui tem ela assistiu nossa aula, hein? Tu foi nossa aluna, hein? Tem uma aula inteira que eu falo sobre o padrão Globo e sobre seu Boninho. Eu falo disso. E divertido para as pessoas acompanharem. É essa mentalidade que você precisa ter para pensar na sua linha editorial. E no top 1 de estratégia... Agora, calma aí, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Primeiro, esse slide aqui. As redes sociais são a nova televisão. Eu falo disso nessa aula aqui que eu dei e tal. Mas o que eu queria mostrar para vocês é justamente o segundo ponto, que é esse que ela tá falando, que é esse conteúdo serializado, em que o nosso foco ele é muito mais em manutenção. A gente quer muito mais retenção do que volume, que é novelizar a vida, novelizar a rotina, entendendo que as marcas elas são as novas redes de TV. Então o algoritmo ele valoriza muito o que o usuário quer assistir mais conteúdos daquele universo. Só que essa também é uma estratégia cara, é uma estratégia que exige dinheiro, é uma estratégia que exige que as coisas aconteçam. Tem muita biblioteca pública nos Estados Unidos fazendo isso. Mayra Card tem feito muito isso com o negócio da obra dela. Tem o Subway Takes ali também, que é tipo uma galera que faz esse tipo de coisa, de entrevista ali no metrô e tal. Então eu acho que tem uma oportunidade de conteúdo muito interessante. Eu gosto muito dessa ideia de monoflow. Eu só nunca consegui aplicar pra mim e a gente não conseguiu aplicar pra nenhum cliente nosso até hoje também, porque tem uma camada de complexidade que muito cliente ele não quer entrar no conteúdo, ele quer só terceirizar. Então percebam, todas essas estratégias elas necessitam que o cliente entre. E para que o cliente entre, você precisa capacitar ele muito bem para mostrar a importância disso. Ele precisa entender que é uma aposta, é um risco e que ele precisa entrar ali. Agora, qual é a maneira mais fácil de fazer o cliente entrar? Qual a maneira mais fácil do cliente fazer essa aposta? É justamente gerar nele ciúme, é mostrar concorrentes dele que estão fazendo a mesma coisa e tá dando certo. Eu coloquei a quebra de padrão e a anti-perfeição. Inclusive, eu tô sendo uma prova viva dessa estratégia. Tô testando ela comigo. Eu passei ali 1 ano, 2 anos, fazendo vídeos super editados, super criativos, já criando ali a minha identidade, tinha o meu monoflow muito específico no meu Instagram. Só que de tempos em tempos, a gente precisa dar uma mudada, porque o nosso público cansa. Depois de 1 ano, 2 anos, pode ser que seu público tá cansando. E eu tava sentindo que talvez alguns dos meus conteúdos poderiam estar cansando. Então, eu vim com uma quebra de padrão, de conteúdos muito mais simples. Eu fui testando, inclusive, alguns no Reels. Contei já, né, que eu estou vindo forte no TikTok esse ano. Ano passado, o Instagram já tá consolidado. Ano passado eu entrei no YouTube. E esse ano eu tô indo muito forte no TikTok. Tô realmente criando conteúdo pra lá. Então, os mesmos conteúdos que eu faço no TikTok, já sabendo que podem performar no Instagram, eu levo pros Reels de teste. Testo lá, ver se ele vai pelo menos um pouco bem. E aí, eu coloco no meu perfil principal. O Instagram tirou meu Reels de teste, cara. Eu tava usando muito também, tava dando muito certo, mas o Instagram tirou do perfil do Hack da Coco. Eu tô muito chateado com isso, cara.
E como esses conteúdos pouco editados e num formato zero roteirizado, eu simplesmente abro a câmera e falo o que eu penso, como se eu estivesse conversando com uma amiga, é uma grande quebra de padrão do que eu vinha fazendo todos esses anos. Então gera de novo esse interesse das pessoas de, peraí, isso aqui tá diferente, deixa eu escutar o que ela tá falando. Muitos desses conteúdos mais simples vêm performando mais até que minha própria linha editorial de sempre. Então talvez se você tá muito tempo fazendo alguma coisa e tá percebendo que aquilo não tá mais dando certo, talvez é hora de você testar uma ruptura, né? Uma mudança, às vezes até de cenário, algo que mude ali aquele padrão que já está muito acostumado há muito tempo na mente do seu seguidor. E como eu sempre falo, tudo são testes. Tem pessoas que conseguem ficar 10 anos com o mesmo padrão e funcionar. Tem pessoas que às vezes em um ano satura aquele formato e ela precisa testar outro. Então depende de cada caso. E eu sinto que quanto mais imperfeito e improvável é meu vídeo, melhor ele vai. Assim, quanto mais a pessoa tem a sensação que eu abri a câmera e falei, ou que eu não me preocupei de fazer um vídeo complexo, roteirizado, às vezes mais performa esse vídeo. E aquilo que eu sempre falo de que as pessoas gostam mais de ver o processo do que o resultado glamouroso, perfeito, pronto. Por exemplo, esse caso desse... Esse ponto dela das pessoas quererem ver mais o processo é interessante porque, se você parar pra pensar, hoje a gente tem as respostas de tudo. A gente não tem as perguntas, a formulação das perguntas. Então, se você consegue formular perguntas, você acaba tendo um melhor resultado. Restaurante que ele tá mostrando ele construindo o restaurante. Então a gente acompanha a construção, a gente vibra, a gente fica triste junto, a gente aguarda esse dia chegar. Quando o restaurante abre, ele já tem um público que ama a equipe, que ama a história daquele lugar. Se você não tem um super budget, Cat não tem condições de ter nenhum videomaker, você pode fazer isso até com os próprios funcionários da sua empresa, como faz essa padaria real. Eles colocam os funcionários ali participando, né, com o celular mesmo, um microfoninho, pergunta, faz alguma coisa ali com o público, com os clientes, de uma maneira simples, mostrando ali o conteúdo vivendo, né, sem uma grande produção. Foi isso também que a gente trouxe dentro do POV do Neymar, que eu contei pra vocês antes, que a gente foi mostrando os erros, a pressão que a gente tava passando, as metas que a gente tinha, o bastidor real, por isso que performou muito melhor que às vezes os conteúdos lindos que a gente projetou. Mas pra marca pessoal também funciona muito, então às vezes começa a testar em algum lugar improvável, começa a se desafiar, tipo, nossa, tenho muita vergonha de fazer isso, então deixa eu testar, ver se eu fizer isso desse jeito, não performa. Ou enquanto você tá em alguma reunião, algum lugar ali que você acha que aquilo não era propício, você testa fazer ali. Desapegar um pouco, sair um pouco daquela caixinha, mostrar a equipe, mostrar a vida real, acho que isso tá muito em alta em 2026. Eu não acho que as edições criativas morreram, muito pelo contrário. Inclusive, esse cara aqui é um que eu vejo que tá despontando pra caramba dentro dessas edições criativas, mas também com a quebra de padrão. Se todo mundo tava editando criativo daquele jeito, né, que às vezes era aquela virada de ângulo, um padrão ali de fontes que já saturou, ele veio com outro padrão de edição que, sinceramente, olha isso, é surreal. Absurdo. Então é sobre você trazer esse seu olhar para novos experimentos, novas possibilidades, sejam elas mais wow ou muito mais simples do que você já fez. Eu acho que 2026 é o ano para você descomplicar a criação de conteúdo. E não é sobre fazer um vídeo mal feito, não entenda dessa forma. É sobre fazer o vídeo mais humano, mais real, mais espontâneo. Quem entender isso, eu acho que vai sair muito na frente em 2026. Me conta aqui nos comentários qual que foi a sua estratégia favorita, se tem alguma que você já consegue aplicar hoje e também como que eu posso te ajudar. Excelente vídeo, Kat. Excelente vídeo. Obrigado por esse conteúdo. Excelente vídeo mesmo. Gostei bastante. Eu só acho que a gente precisa realmente colocar essa bola no chão e entender, cara, quais as estratégias a gente pode absorver, né? E aí, até resumindo aqui pra vocês, aquilo que eu tava mostrando nos slides, essa aqui são as 3 estratégias fundamentais para você dominar o feed em 2026 em diante. Ou você dá muito chute a gol, onde você vai focar em volume extremo, ou você vai fazer um conteúdo mais serializado, nessa estratégia mais focada, ou você vai trabalhar em ondas, que são esses picos de campanha, que você vai manter o teu conteúdo perene ali e vai fazer ações pontuais de venda. Hoje a Coco, ela tá muito aqui, nesse em ondas. Ele não é que seja a melhor estratégia, mas é a estratégia mais operacionalizável hoje, sacou? Então a ideia é que a gente mantenha isso daqui, mas a gente tá tentando reformular algumas coisas também, a gente tem mexido um pouco nisso. É interessante esse conteúdo dela, gostei bastante, tipo, achei um excelente vídeo, um excelente conteúdo, e eu queria saber a tua opinião também, assim, você acha que alguma dessas coisas é aplicável pra você? Você acha que alguma dessas coisas faz sentido? Você tem alguma outra ideia, alguma outra estratégia que você viu por aí que você gostaria de compartilhar também? Eu acho que é interessante a gente trocar essas figurinhas justamente para que a gente não fique refém do que essa galera tá vendo antes da
gente. Então, fico feliz também de ter acertado aqui no material. E se você quiser essa aula, que esses slides ali que eu mostrei, se você quiser uma aula disso, você pode pedir aqui também, que quem sabe eu não gravo só isso pra você. Acho que ia ser de bom tamanho, né? Dá pra fazer um papo bem maneiro sobre isso. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa teu like, tudo fora de ordem, né? Deixa teu comentário também, se possível, e vai ser legal ter você por aqui com a gente, beleza? A gente se vê na próxima.